na sala. Já começou a gravar. Aí eu faço como? É só dar O pause, né? Obrigado, meu assistente. Bom dia, meu irmão. Então, pode começar. E quando começa o horário, você aproveita. Então, infelizmente, quando a gente tiver tudo na nossa mão para fazer, eu demora mais cedo, né? Mas nem sempre as pessoas que fazem também já prontas ali para fazer. Vamos lá, ó. Página 7. Alguém ficou sem apostila? Não, todos da empresa, né? O Condivaldo imprimiu algumas apostilas. Dourado, meu Deus, obrigado pela tua palavra, por causa dessa manhã, Senhor. Eu quero te agradecer por cada um que puderam ver. Mais uma vez, o Senhor vem aqui nos aperfeiçoar, nos melhorar, todos temos que aprender. Página 7, a gente, na semana passada, a gente foi falando do passo a passo da estrutura de um sermão, né? Então, só relembrando aí, nós falamos do tema, nós falamos do objetivo, do texto, do tema, proposição, introdução, oração de transição, corpo, conclusão e apelo, né? Vocês, quem estava aqui domingo, de manhã na pregação, o pastor? O pastor falou 3 pontos, né? Até coloquei no grupo, né? E, embora o terceiro ponto o pastor não citou, mas ele falou que queria falar de 3 pontos. Ele não citou nominalmente, esse é o terceiro ponto, mas pela transição que ele fez ali, dava para perceber. Uma coisa que é sempre importante, irmão, se você fala que você vai falar 3 pontos, fale os 3 pontos, né? Porque às vezes a igreja fica meio perdida, né? Fala, ele falou, eu não escutei, ou não tem, ou ele esqueceu. Às vezes você acaba esquecendo mesmo de falar. Às vezes acaba esquecendo mesmo de falar. O pastor não tem. Nosso pastor não tem esse problema com horário. Assim, eu falo, o problema é parar a pregação por causa do horário. O pastor Manuel era outro estilo. O pastor Manuel era assim: o culto ia. Ele começava um pouco no horário. Por exemplo, terminava, vamos supor, das 6 às 8, o culto, por exemplo, 8 horas, não importa se tinha 10 minutos de pregação, ele ia pregar os 10. Ou se era meia hora. Então ele seguia assim, o tempo do culto certinho, né? Então, ele fazia um sermão em 10 minutos, acabou, e cada um foi para a sua casa. Porque o culto tem que ter começo, meio e fim, o culto tem que ser finalizado. Ele é um evento, né? Ele tem que ser finalizado, né? Então não pode ter muitas, como diz nos filmes de investigação, muitas pontas soltas. Mas é só aquelas 10 minutos de pregações, você vai para casa meditando naqueles Meditando. 10 minutos. Exato. Eu honrava aqueles 10 minutos. Não é simplesmente cumprir o horário. Né? Ele, lógico, ele reduzir o sermão dele, mas ele deixava a gente para pensar. Né? Sim. Porque, só contextualizando, o nosso sistema de culto antigamente ele era diferente. A gente tinha muitos grupos musicais dentro da igreja, ao ponto de no domingo a gente tinha que ter escalas. Então, hoje quem vai no grupo das meninas vão apresentar um número e dos adolescentes também. Domingo, então a gente tinha escalas por grupo, fora o louvor. Então o hino tinha muito mais louvor do que tem hoje. A gente acha que o hino tem bastante louvor, antigamente tinha, porque tinha muitos musicais que não eram o coral, que a gente tem hoje, né? E não era nem a equipe de louvor. Tinha grupos que ensaiavam. Ah, vamos fazer um quarteto de homens? Aí tinha lá um quarteto de homens que cantavam. Então o pastor, principalmente quando tinha alguém que era da igreja e ia pregar, o pastor falava, ó,
Vou terminar o culto às 8. Você vai pregar no tempo que tiver para pregar. E pregar. Foi forjado meio. Hoje é diferente, né? Hoje você tem a equipe de louvor que faz o louvor o culto inteiro, no começo, depois na ceia e no final ajuda o pastor a finalizar. Então não tem mais essa briga da escala, né? Mas nossos cultos ficaram mais longos, sensação, né? Então nós falamos desse escopo do sermão, né? E aí na página 7 a gente retorna com o ponto antes de montar o sermão. Algumas coisas antes de montar o sermão. Calma, vocês podem estar ansiosos, quando é que a gente vai montar? Tem que entender algumas coisas antes, que é o que a gente está fazendo. Fique atento, pois Deus pode revelar o sermão aos poucos. Anota cada ponto que Deus te der durante a semana. Às vezes é só uma frase, às vezes é um texto bíblico, às vezes é uma situação. Ao final, Deus completa e sai um ponto ou uma abordagem. Esse é um dos métodos. Ou Deus pode revelar de forma total o sermão, de uma única vez. Existem aqueles pregadores que sistematicamente sentam e preparam sermões. O mais importante de tudo é ficar atento ao que Deus quer trazer de revelação para você ministrar a igreja. O que eu quis dizer aqui? Às vezes você vai preparar um sermão e existem muitas formas de Deus revelar a palavra dele para você. Existem de várias formas. Às vezes, você sabe que vai ter que pregar e você ora, Deus, me revela a tua palavra. E Deus ele pode revelar muitas vezes a palavra dele numa conversa que você está tendo com o seu irmão. Às vezes, e aí você começa a... É bom quando você tiver, como o pastor nos ensina, esses insights, é bom você escrever. Ou no celular, que pode servir um dia para você usar numa pregação, né? Às vezes é uma canção que Deus vai usar para revelar a palavra dele a você. É claro, né? Sempre não é uma busca assim de estudo, que é a parte humana, mas também uma busca do Espírito, um movimento do Espírito Santo. Então, tem que orar, pedindo a direção de Deus, mas ficar atento aos sinais que Deus vai te dando para preparar aquele sermão. Às vezes é uma situação que aconteceu com você, é uma situação que Deus, através daquela situação, Deus quer te usar para falar naquele sermão. Né? Às vezes frases que vêm na sua cabeça, e Deus quer usar aquilo e Ele está falando. Isso aqui já é eu ministrando para você, você tem que falar à igreja. Então é sempre bom a gente anotar tudo. Às vezes parecem coisas meio desconexas, mas por que eu estou anotando isso aqui? Que Deus ele pode querer, ele já está revelando a palavra dele para você naquele momento, né? Então você pega Moisés quando sobe lá, que ele vai pegar ele desce com as tábuas. Será que no começo ele estava entendendo? Ele falou, ó, pega aí, pega as tábuas aí. Que isso? O nosso conhecimento a respeito de Deus ele é pequenininho, né? Então tem coisa que Deus fala assim, você fala, tem muito a ver, né? Mas tem a ver. Você pode não compreender agora, mas depois você vai entender. Você fala, ele estava me dirigindo por aquele passo, eu não estava entendendo. Então, fica atento. E também tem aqueles sermões que Deus fala que você vai pregar e você é chamado e você senta assim e Deus te dá o sermão. Vai escrevendo aí o que eu falo. Você vai escrevendo os principais pontos e vai usando inteligência, intelecto, aquilo que você leu, aquilo que você vai desenvolvendo dentro de uma estrutura, aquilo que Deus tem falado para você. Deus não vai ficar falando coisas assim para confundir. Ele traz uma clareza. Muitas vezes no preparo do sermão também um irmão confirma o que Deus... Às vezes você está inseguro de trazer uma palavra. Nossa, eu imagino... Esse caminho aí, então, às vezes, você questiona, será que eu estou preparado para essa palavra? Será que, meu Deus, lá estão meus amigos, os pastores vão estar lá, você está. Eu vou ter que atualizar. Porque uma vez eu escutei o pastor Antônio Carlos, ele falou, a igreja é o único lugar que quando você entra, as suas medalhinhas ficam tudo ali na porta, elas não entram com você.
Então, um gari ministra para um direito, um juiz de direito. Um catador de reciclável, ele pode ministrar para um ministro do STF, um médico, um advogado, e o contrário também. Então, Deus não usa o simples para confundir os sábios? Ah, meu amigo, eu sou simples, você é simples. Ele vai usar a gente. Então, a gente não pode ter medo. Ou, na verdade, não é que não pode ter medo. Pode até sentir medo, mas não deixa o medo te parar. Vai, mas vai com medo. Vai com medo, mas vai. Porque ele vai usar. Não tem jeito, ele vai usar. Exato. Jesus se depara lá com Nicodemos, o cara super estudado, meu. O cara era doutor. E Jesus falou de um jeito que ele não entendeu. Jesus falou: vem cá, meu. Eu vou te ensinar. Sabe quando você vai falar com a criança que se abaixa no nível dela para falar olhando no olho? E vou te ensinar certinho. É isso que Jesus faz. Ele usa a gente. Não pode ter medo. Não pode deixar o medo de parar. Aspectos fundamentais para a montagem e exposição do sermão. Os requisitos essenciais do sermão se dividem em dois grupos. Os que são comuns a todos os discursos. Todo discurso tem que ter ponto, unidade, ordem e movimento. Não importa se é um discurso que você vai fazer na igreja ou na faculdade, apresentando algum trabalho lá, Photoshop, lá, esqueci o nome. PowerPoint, lá você apresentando, tem que ter ordem. Tudo que a gente vai falar, ela tem que ter ordem, tem que ter uma sequência. Né? Já viu pessoas que vai contar uma história para você, ele está aqui no final e ele volta lá para o começo aí? Eu tenho dificuldade de entender esses filmes de ficar mostrando o presente e o passado. Pode me dizer que você não diz, eu não estou entendendo nada. Né? Marina já gosta, eu não. Como está falando, agora está falando do presente ou do passado? Os que são peculiares ao sermão, fidelidade pessoal, tom evangélico e elemento didático. Então, todos os discursos que você for fazer, tem que ter ponto, unidade, ordem e movimento, não interessa. Já o sermão, ele tem algo a mais, ele tem que ter a fidelidade pessoal, que nós falamos na semana passada, que é a Bíblia, tom evangélico, boas novas, quando você vai pregar, não é uma palestra que você está dando, diferente de uma palestra de vendas, né? Você sai lá querendo vender tudo, você vende até o poste, você vende a sua casa. Você sai lá, sangue nos olhos, você sai. Né? Mas não muda a sua vida. O evangelho não é isso, né? E elemento didático. O sermão ele tem um elemento didático que é o elemento de ensino. Então, todo sermão se transforma num ensino. Você está aprendendo a palavra de Deus. Requisito do sermão como discurso. Ponto é o termo técnico para designar o assunto do sermão, que é mais uma parte técnica. Unidade consiste na relação das partes com o ponto. Ordem consiste na relação das partes entre si. E movimento se relaciona com a elocução. É o que comunica ao discurso vivacidade, entusiasmo e beleza. É o segredo da eloquência. Vocês conhecem alguém que é muito, que vocês admiram assim pela eloquência? Eloquência o que é? São discursos que se você ouvir, você fala, esse cara tem um discurso, né? Vocês podem dar exemplos assim? Pastor Josué. Tem um rapaz que eu sigo também, que é aquele é um vereador, que é o Bezerra. Carlos Alberto Bezerra? Eu acho que é ele mesmo. Barbudo, né? Isso, ele é médico. Médico. Meu, fantástico. Tem uma simplicidade de falar e, ao mesmo tempo, uma Eloquência. na hora que ele sabe. O discurso envolve. Sim. Eu gosto do Hernandes. Hernandes. Eloquência. Sabe um cara que tem uma eloquência fantástica? Barack Obama. Sim. Os discursos dele, 2 horas. A eloquência, ela convence, irmãos. Eu posso falar, você pode querer bater em mim. Mas um cara separa a pessoa das habilidades. Um cara que tem uma eloquência muito boa, presidente Lula. Vai falar com aquele cara, quando ele fala, as pessoas. Pessoal, ele tem um convencimento. Eloquência. Para que ele usa isso? Sim. Aí tem. Sim. Lá no hospital que eu trabalhei, lá no Coca-Cola, eu vi a hora que ele chegou. E da hora que ele chegou, né, ele só tinha nada lá no hospital, né? Aí ele veio do jeito que não tinha como você não olhar e não admirar a maneira
Eu É isso que fiz você falou. É isso. Para onde ele estava usando, é outro. Eu fui numa. Agora você pega, eu não conheço a coisa da Dilma. Você dava risada, porque ela errava até o que estava escrito. Porque esses caras, quando eles vão dar um discurso, eles não falam pela cabeça deles, muitas vezes. Tem um especialista que escreve o discurso deles, ele revisa o assessor, ele revisa, mas aquele cara é o cara que está do lado dele, praticamente ele sabe o que o presidente está pensando. Ele sabe, porque ele tem que transformar aquilo em palavras. Então o cara revisa, fala, só que tem alguns que eles falam, às vezes, até sem o discurso. Entre as linhas do discurso, ele fala alguma coisa. Barack Obama, se você ficar. Tanto é que na época ele era conhecido muito pela forma como ele falava. Ele palestrava para faculdades, universidades, lutas pelos direitos civis, e o cara era conhecido muito por isso, né? O cara que convence. Eu fui numa igreja uma vez que eu vi o Maluf falando, eu vi uma também. Se você deixar no final do culto, cara, quando ele era uma grande igreja que deu palco para ele falar no final, que eu acho um absurdo, mas enfim, estava lá, ouvi. Mas se você deixar no final do discurso, se ele fizer um apelo, vão uns 15 lá na frente. Vai lá uns 15. O cara não é crente, mas vão uns 15 lá. Eu aceito Jesus. Só pelo que você está falando. Gilmar Mendes também. Também. Gilmar Mendes, ministro do Supremo, locutor. Então, tem essas pessoas que elas desenvolvem, né? Acabam tendo essa desenvoltura toda. Requisitos peculiares ao sermão. Olha só. Fidelidade textual. Para o cumprimento da missão do ministro que quer te pregar a palavra de Deus, é necessário fazer uma boa exegese de um texto bíblico que vai servir de base para o seu sermão. E nunca se desviar do texto interpretado. A gente falou a semana passada, a gente vai aprender a fazer mais aqui na frente, um pequeno estudo, para você não se desviar daquilo que é sendo falado, fidelidade. Se você vai falar da Bíblia, você não pode sair da Bíblia no seu sermão. Você tem que falar da Bíblia. Você não pode sair da Bíblia, por exemplo, para contar a história sua. Não tem nada a ver com a Bíblia. Uma coisa é você contar uma pequena ilustração, óbvia, para você, mas que remete a um ponto ali que você quer que as pessoas entendam. Agora, as pessoas começam a pregar, daqui a pouco, mas o Espírito Santo está me mandando ir para um outro canto. Aí começa a falar da vida dela. Só que a vida dela ela tem que ser usada no momento de testemunho. Irmãos, eu posso contar, pastor, eu quero que o senhor marque um dia que eu vim aqui contar um testemunho. Eu tomei 11 tiros e sobrevivi. Beleza, então é um testemunho que vai contar. Aqui é uma ordem que você está seguindo. Irmãos, se a gente olhar na Bíblia, as coisas que, desde a construção do templo, do tabernáculo, se você não leu, leia. A ordem que Deus estabelece das coisas, ele não fala assim, vai cada um, ele não fala assim, cada um faz o que quer. A cor que vai ser lá, pinta do jeito que você escrito. Não, ele determina a cor, como tem que ser a cobertura. Quem que é o cara que é o tal do Bezalel? O Bezalel era um habilidoso. Monta uma equipe aí, Bezalel. Quem que ia arrecadar o dinheiro? Não é assim, é o seguinte, vocês aí façam uma reunião, ele não fez isso, façam uma reunião e decide aí o que vocês vão querer. Eu só sei que eu quero um tabernáculo. Não, Deus ele dá a planta certinho, o terreno onde tinha que ser, virado para onde? Tamanho. Tribo sacerdotal, os horários, como é que tinha que ser o sacrifício? Organizado. Tem que ser organizado. Daniel, e o espaço para o Espírito Santo? Lá quando fez o tabernáculo, o Espírito Santo estava no meio. Ele estava no começo. Então a gente não pode confundir espaço do Espírito Santo com bagunça, com desorganização. Né? Elemento didático. Este requisito também se relaciona com a missão do pregador. Lembra que nós falamos? O sermão ele tem um elemento didático. Ele não é uma aula, mas ele está ali para ensinar também. Né? Está ali para ensinar. Esse requisito. Portanto, Cristo mesmo ensinou aos seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Então, o evangélico é o que diferencia o sermão de qualquer outro discurso, estabelecendo nítida distinção entre eloquência sagrada e eloquência secular. Embora a unção como a vida seja indefinível, podemos, contudo, senti-la e determinar as condições para possuí-la, ou do que ela depende. Por exemplo, irmãos, aquele irmão que veio aqui, o irmão de Moçambique, vocês repararam, eu até depois perguntei, pastor, mas eu nunca ouvi aquela história. Ele contou a história de Malmo, né?
Vocês lembram que foi mal? Mal foi o cara que foi lá e tomar. Que tirou. Eu nunca tinha ouvido aquela história, né? Que Malcolm não ia poder ser sacerdote, não sei o quê. Eu falei, pastor, mas isso aí eu nunca ouvi essa história desse jeito. Aquilo ali, eu na minha humildade, né, não conheço tudo. Eu falei, pastor, mas aquilo ali procede? Ele disse, procede. É uma história que não se conta, mas pelo contexto. Se ele era um cara que andava com o sumo sacerdote, significa que ele poderia ser sacerdote um dia, sacerdote um dia. E ele não poderia ter defeito. Então a história ela tem fundamento, não é uma história que está totalmente ali Solta, né? escrita na Bíblia, né? Mas ela fala do pobre e do mal. E a gente só foca no Pedro, né? Então a espada. Não, Ia falar agora. quer dizer, nem o nome do soldado, ele pesa. A gente foca no cara que deu a espadada e a vítima, coitada, a gente esquece, né? Ou não dá nem nome, é o soldado que pegou ele. Mas tem história, então é um elemento didático, né? Eu não sabia. O pastor falou, mas ele falou, é novo para muitos, mas não é nada fora do benefício, né? Quer fechar aí, veja? Boa tarde. Boa noite. Fechado. Imagina. Estou botar no giro, nada. Condições necessárias para estabelecer a unção. Você fala, mas como é que é esse negócio aí? Unção. Todos somos ungidos. Todos somos. Todos temos a unção. Como é que você estabelece essa unção na sua vida? Você fala, eu sou ungido. E honra essa unção. Olha só. A vida espiritual do pregador. A gente você não precisa ser um perfeito para pregar. Você vai pregar, está incluso na pregação. Tá? Eu falo do pregador, mas o pregador ele é julgado. As pessoas julgam. Fulana de tal, a irmã, meu, vi ela na rua ontem, hoje está pregando. O pregador ele é julgado, né? Esse aí que vai pregar, hoje eu não vou para a igreja, não. Vou ficar aqui em casa. Então, uma outra coisa. Aí você vai lavar o cachorro, lavar o carro, a pregação. O propósito que tem em vista que deve ser a conversão dos incrédulos e edificação dos crentes. É outra coisa que define a função, é o propósito. Qual que é o propósito da sua pregação? A conversão dos incrédulos e a edificação dos crentes. Então a gente não prega só para quem é crente. A gente prega também para quem não conhece Jesus. Se o nosso objetivo for outro numa pregação, não vai adiantar para nada. É para deixar seu nome mais famoso, né? É para você falar que está ajudando o pastor, tirar um pouco do peso das costas dele. Estou pregando também. Não. O objetivo da sua pregação é para mostrar que você sabe. A gente sabe. Paulo sabia tudo e falou que era como se fosse esterco, né? Ele sabia. Eu sei, não vale nada perto do conhecimento de Cristo. O assunto de que se trata, incluindo o modo de considerá-lo e a matéria empregada na sua ampliação. O que você está falando? Qual que é o tema? Sobre o que você está pregando? Qual material você está usando? É a Bíblia? Você está pregando em cima da Bíblia? E não adianta você pregar em cima de outro livro que não seja a palavra de Deus. E aí, a gente vai falar agora de um elemento importante no sermão. Significa voz. Voz.
a sua ferramenta, você transmite aquilo que você estudou, leu, aquilo que Deus falou para você, tempo de preparo, você transmite através da voz. Você tem que falar, né? Quando você pegar um sermão, pegar o microfone e ficar lá. Tem que falar. O anjo não vai falar por nós. Esquece. O Espírito Santo ele nos usa, mas ele também não vai falar, né? Usar, eu vou ficar quieto, o Espírito Santo que fala. Não, ferramentas nós somos. Então a gente, o grande instrumento do orador é a voz. Devemos tirar o melhor proveito dos nossos poderes vocais. Há certos poderes da voz que a gente distinguiu com referência ao falar em público. Paz. O tom da voz é o registro. A diferença das vozes a esse respeito é muito clara quando se trata de cantores, mas não é menos real no discurso. Tem um que tem uma voz mais aguda, um que tem uma voz mais grave. As mulheres têm voz diferente dos homens. Normal, a mulher é mais aguda. Né? Ela é mais aguda que o cara da mesa tem que fazer um ajuste diferente. Não existe pior nem melhor, existe diferença. Tem pessoas que já pregam naquele ritmo, mas se você estiver sentado ali, com o mínimo de sono você dorme, no 10 minutos você já está ali. Porque ela vai entrando, parece que você está. Sabe na escola, quando a pessoa fala, a professora fala assim, fecha o olho e finge que você está voando. Rapaz, eu não voltava às vezes. Eu continuava lá, Continuava voando. Eu lembro que na faculdade eu sentei lá para assistir um filme, apagaram-se as luzes e botaram lá, vinha o serviço, colocaram lá aquele filme na tela e vai. Quando acendeu, eu estava dormindo. Tem como. Só. Regina tem uma voz muito adustada. Você entendeu? Então a diferença das vozes, quando é no discurso, é a mesma coisa, cada um tem um registro. Isso não muda. Né? Deus fez você assim, a sua ferramenta é essa. Tem pessoas que falam mais rápido, tem pessoas que falam mais devagar. O importante, irmão, é você se fazer entendido. Eu lembro do meu sogro, né? O senhor Benito, né? Cara de fácil. Parece um trovão, né? Cara sossegadão. Quando ele ia pregar, ele subia numa mansidão. Sim. Eu digo, irmão, não. Rapaz, ele joga dentro dele, ele estourou um pimentão gigante desse espetor. E aí eu tinha que ficar assim, eu mexer. Né? E aí no final, Oxalá. Oxalá, Oxalá, cara. Mas até então todo mundo pegava o cabelo em pé, assim, já. Era quieto, né? Mas se transformava num leão, pregando, e num certo ponto do sermão. É a matéria de grandes consequências ao expressar a imensa quantidade de sentimentos, mesmo na progressão do mesmo discurso. Ou seja, dentro de um discurso, você pode, a mesma pessoa, ter diferentes tons de voz, foi o que nós falamos ali, né? Diferentes tons de voz. E isso traz uma compreensão maior, né? Traz uma compreensão maior, entendimento para as pessoas. Em certos textos você põe mais ênfase, certos textos você põe menos ênfase. Isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Não é assim quando você conversa com alguém? Quando você está no telefone com alguém ou pessoalmente, você muda seu tom de voz, né? Então você dá risada alta, daqui a pouco, tem um negócio para te falar agora, rapaz. Aí você já baixa. Pô, sério? Aí você já dá risada junto. Aí, né, muda a dinâmica da nossa voz, conforme a gente conversa com as pessoas. Né? Então você fala alto, fala baixo, fala rápido, fala devagar. Né? Então muda. Volume, a quantidade de som produzida é coisa distinta do registro, ou tonalidade da voz. O que ele está querendo dizer? Independente do seu registro de voz, que é isso que eu estou falando, você consegue controlar o volume. Você fala muito alto, fala muito baixo. Você pode falar. São frequentemente confundidas no uso popular de termos, tais como alto e forte. O volume amplo e vasto, quando propriamente regulado, torna a voz audível a grande distância e a torna mais impressionante. É importante a gente se preocupar quando está falando. Veja bem, irmãos, quando vocês forem pregar, não se preocupa quem está no primeiro banco em relação a ouvir o que você está falando.
está lá na porta da igreja. A pessoa está escutando. Quem está aqui vai escutar. Entende? Abaixo, quem está próximo. Quem está lá no fundo vai escutar? Tem que perguntar. Já vi o pregador falando, fulano, você está escutando aí? Vou pegar o exemplo do Cláudio, da pastora Esther, né? Cláudio, você está escutando? Então tá bom. Então, se ele está escutando, a igreja está escutando. Né? Ele está lá embaixo. Depende muito de quem está na mesa também, né? É. Quem controla. Controlador do som. Irmãos, não façam nunca, quando você estiver pregando uma dica, deu problema no microfone, tente resolver. Não simplesmente larga o microfone. Eu vou pregar sem agora, porque está dando. Não. Vamos resolver rapidinho. Sempre vai dar problema. Na igreja melhor, a igreja maior que tem no mundo, tem problema no microfone. Mas não largue, não abandone, porque você pode achar que o seu registro de voz é alto. E é gostoso você falar sem microfone, porque você usa as mãos, né? Mas você deixa de comunicar de forma clara. Quem está lá, se ele estava escutando um pouquinho, ele não vai escutar mais. Então vamos arrumar, vamos trocar pilha. Não existe pilha eterna, a pilha se troca. Tá? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas vamos trocar. Então mantenha ali a compostura, né, que eu falo. E outra coisa, né, Daniel? E nos dias de hoje também, porque tudo é transmitido, né? Então, Você perde a conexão. a sua voz que você tem aqui, às vezes, não é a mesma que vai para quem vai ouvir, né? No YouTube. Sim. Então, por isso você tem que ter esse microfone. No caso desse microfone aqui, ele não traz volume aqui. Mas ele está levando volume para o Instagram, ou YouTube, ou... Aquela pregadora do tributo e começou a pregar então. Tem algumas. Não é meu estilo, tá? Tem gente que vai gostar. Eu gosto, porque tem gente que sobe e já começa a gritar, ou grita. Você pega, a gente está lá no Instagram, você fala, meu Deus do céu. Você aguenta um negócio desse aqui, o cara tem que ter um gogó complicado. Então, existem momentos em que você precisa falar mais alto, gritar não, porque parece que você está querendo, como é que fala? Desabafar, colocar alguma coisa para fora. Calma, gente, você não está pregando para você, você está pregando para a igreja, para as pessoas têm que entender. Elas precisam entender, tanto em palavra, cuidado para não falar muito rápido também. Você falou, eu não entendi. Ou gritando, porque parece às vezes uma falta de respeito, né? A gente não falou aqui que você chegava à igreja e falar: vocês estão aí? Vocês estão mortos hoje, né? Tipo, não é morto, a gente usou uma outra frase que as pessoas usam. Estão tristes hoje, né? A igreja está triste. Não precisa falar mesmo, não precisa falar isso. Olha, é o tal do desnecessário. Mesma coisa é gritar. Né? Tem cara que grita assim, parece que eles estão de rock, né? E o cara se acostumou a fazer aquilo. Então, qualquer lugar que ele vai fazer aquilo. E você acaba não entendendo. Dentro do culto, a gente tem o quê? Dinâmicas, né? Você vê que os africanos vieram aqui, eu sempre falo deles que é muito diferente do que a gente faz, né? Deu testemunho, cantou, dançou, pregou. E orou. E vendeu o que Vendeu os produtos. Mas a gente não viu. A gente não viu nada fora do contexto da cultura deles, não desrespeitando a gente, né? Não desrespeitando. Até a forma deles sair dançando ali, pegar um ou outro para dançar, faz quem quer, né? Então, às vezes, o cara acaba fugindo um pouco assim. Agora, não precisa ser feito você gritar. Claro, tem gente que perde a compostura pregando, tem uns que chegam quase a falar, eu já vi quase a falar palavrão. Porque às vezes está acostumado a falar fora da igreja, quando vai ser fora. Não, mas hoje tem pregadores que falam, infelizmente. Tem. Tem pregadores que falam palavrão e aí eles falam assim, gente,
Olha, eu não queria falar isso, mas por isso que você está dizendo para isso aqui. Não, mano. Não, aí é também pesado, né? Sim, duas coisas não, duas coisas erradas. Eu É demônio, espírito de mundo para isso. Mas acontece. A gente tem cada coisa, irmãos. Eu falo isso às vezes, não é de igreja pequena, não, tá? Que não tem estrutura, que tem 10 membros todo dia ali, não. Igrejas grandes, você vê cada coisa, os nossos púlpitos sendo usados para cada coisa. Você fala, meu, uma coisa que eu não tenho que fazer, irmãos, é dar púlpito para política. Não faça isso. Não tem. Sabe? O cara não está ali pensando em pregar o evangelho, está pensando em conseguir eleitor. Não faça isso. E se um dia o pastor fizer aqui, cobra o pastor. Mas, ô, Daniel, Cobra o pastor. mas tem dois espíritos que vieram aqui e realmente viu a pregação do cara. Falei, eu não. Esse dia que eu fui ali eu falei do Maluco, foi ali na Assembleia do Bom Retiro. Toda quarta, e ela faz tempo isso, cara. Malafaia vinha toda quarta. E aí o Maluf no final, o Malafaia passou a pregação. Vai, metade da igreja, ali acho que cabia uns 5 mil membros lá. A maioria saiu. Eu saí também, todo mundo saiu. Sim, a maioria, né? Quer dizer, acho que deve ter aprendido. Aprender não aprendeu, porque depois ele não. O Malafaia não aprendeu, não. Depois ele mandou, depois apoiou o Lula, depois apoiou o Bolsonaro. Aprender ele não aprendeu, não. Mas eu acho que ficou uma lição, pelo menos para o pastor local ali, né? Que era o Jabes de Alencar. Tipo, não. Eu vou abrir meu culto para. Aqui não é. A gente está falando aqui, irmãos, que o sermão não é para você falar de política, para você defender o seu time, para você defender. Não, o sermão não é para isso. O sermão é para você transmitir a palavra de Deus. Simples. Boa, Propaganda, né? não, é uma coisa muito. Né? A gente tem que tomar cuidado até na forma como a gente se veste para pregar. Porque a pregação é só vestimenta, né? É. Eu não quero voltar o meu olhar, mas ele. Exatamente, porque não é a gente que está no centro, é a palavra de Deus. Então, como eu falei a semana passada, cuidado quando você puxa a responsabilidade para você. Você vai ter que dar conta. Vai ser cobrado. Poder de penetração, ó. A distância em que uma pessoa pode ser ouvida não depende simplesmente do volume e da tonalidade, nem só de uma articulação distinta. A diferença de vozes conta ao seu poder de penetração. Diferença similar existe no caso de muitos outros sons artificiais e naturais. Por exemplo, toque de celular. Toque de celular. Você bota um toque diferente de celular. Pode estar o barulho que for, mas você vai ouvir. Por quê? É um som diferente. O que você conhece. Jesus, o sermão do monte, irmãos, tinha microfone, caixa de som, megafone. Não tinha nada disso, né? Jesus, ele chega, ele fala para o pessoal, sentem, porque a princípio o sermão ia ser para os 12 que andavam com ele, mas tinha uma multidão que caminhava junto por conta dos milagres. Jesus começa a falar. As pessoas, era naquelas campinas, né? Campinas, tal. Vocês acham que Jesus ficou gritando? Bem-aventurado! Ele falava porque tinha barulho naquela época. Tinha metrô, tinha essa coisa que isso aqui parece que não faz barulho, mas se você desligar, vocês vão ver a diferença que ele faz. Ele fala, nossa, que é isso? Tinha distrações, Jesus pregando o cara no celular. Não. Mas no mar, o cabelo do cara veio ali, era diferente. Então Jesus, ele colocava a voz dele, falava com autoridade. Né? Eu até
assistir, não sei se vocês assistiram The Chosen, né? O pessoal critica muito algumas coisas que passam ali no The Chosen, então sempre vai ter, nunca vai ter um filme perfeito, mas dá para você entender algumas coisas ali. Então ali, Jesus ele posicionou os 12 dentro da multidão, então ele falava, Mateus estava lá no meio, Mateus repetia, e o outro que estava lá, e assim, né? Poderia ser uma estratégia também, a Bíblia não fala que foi assim, né? Mas poderia ser uma estratégia. Mas aí por ser monte ele da época, né? Ele subia, né? Ele subia no monte, né? Então, mas ele Embaixo, fala o falava, eco, né? principalmente com autoridade, falava o que tinha para falar. E quando você não tem muitos recursos e pouco tempo, ou, nossa, está quente, meu, daqui a meia hora, só que ninguém vai aguentar ficar aqui. Então você tem que falar em meia hora. Então você vai falar o que tem que ser falado, o necessário. Sermão de João Batista. Lembra qual que é o sermão de João Batista? É o melhor de todos, na minha opinião. É o sermão mais curto e o mais poderoso. Arrependei-vos, raça de víboras, quem é chegado ao reino de Deus. Não tinha ponto 1, ponto 2, não tinha introdução, era tudo uma coisa só. A introdução era essa frase, os pontos eram essa frase, o apelo era essa frase, tudo aqui. João andava igual um doido, né? Comendo mel silvestre, gafanhoto, olha que dieta doida, né? Vestido lá com os pelos de cabelo, malucão, João, malucão, mas malucão mesmo. E pregava o evangelho. Tinha microfone? Tinha barulho? Menos que hoje, né? Então, a forma como a gente projeta a nossa voz, como a gente coloca com autoridade, principalmente com conhecimento, com organização, leva as pessoas a prestarem atenção. Às vezes, quando eu começo a ouvir uma pessoa, eu já falei, isso aí vai ser complicado, isso aí, porque vai dar trabalho. Melodia. Isso depende tanto da doçura como da flexibilidade da voz. Os sons simples ou puros devem ser doces. E as constantes transições de tonalidade exigidas pela variação de sentimentos devem ser feitas com prontidão. Ou seja, conforme você vai pregando, você vai entendendo e ouvindo outras pessoas pregar também, você vai entendendo aonde você tem que dar ênfase, aonde você tem que falar mais alto, falar mais baixo, onde você tem que falar mais rápido, mais devagar. E às vezes, se você quiser dar ênfase a alguma coisa, você vai falar mais devagar. Entendeu? E o rápido que eu falo não é um rápido que não dá para entender. A minha filha Manuela, ela fala às vezes com a gente que a criançada de hoje ela está muito, né? Muito ligeira, sabe? Fica vendo esses vídeos. Cara, eu não tenho esse costume, falando bem sinceramente, amor, de acelerar o áudio do WhatsApp. Eu não tenho esse costume. Eu ouço no normal. Cara, mas você já pegou alguém ouvindo no 2? Você que entende aquilo? Não dá pra entender nada, parece que a pessoa está brigando. E as nossas crianças, elas estão acostumadas com isso, sabia? As nossas crianças, elas ouvem, as nossas que eu falo é em geral, não é só na minha casa. Elas ouvem bem, assistem os vídeos do TikTok, as coisas, e lá você consegue acelerar, né? Então elas ouvem numa frequência diferente. E aí, quando elas vão falar, elas falam na mesma frequência, fala rápido. A Manuela, ela fala um negócio, você fala, o quê? Eu pergunto o quê? A Marina pergunta o quê? Fala, filha, fala mais baixo, mais devagar, porque aqui a gente está perguntando o que você está falando. Mas fora, em uma conversa, as pessoas vão acabar não prestando atenção no que você está falando. Eu acho que isso criou uma ansiedade também, né? Ansiedade. Porque elas não têm mais aquela paciência de ouvir. Eles querem aquilo, o que você está começando a falar, elas já estão lá no final, já quer entendeu? E isso não é bom. Não é bom. É uma dinâmica perigosa. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o seu irmão. A gente tem que fazer essa dinâmica para o seu irmão, de falar rápido, 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 rápido. O pastor te deu 40 minutos, você faz o seu irmão. Mas será que você conseguiu passar aquilo que Deus falou para você passar? Com clareza, será que as pessoas saíram dali? Você falou comigo. Ou saiu na dúvida, né? Esse cara fala alto, esse cara fala rápido.
Dicas para a melhoria da voz. Exercício muscular, canto, leitura em alta voz, em voz alta, uso apropriado da voz em conversas ordinárias. O que é? Conversa que a gente está tendo aqui, que você está tendo com um amigo seu, do telefone, com seu filho, com seu pai. Saber usar a voz, sabe? Você vai ver que a sua dinâmica de voz, ela muda. Né? Ela muda. Então é bom até você, o seu cônjuge mesmo, você falar, quando eu estiver falando muito alto, você não diz. Porque tem pessoas que naturalmente elas falam alto, né? Você vai pedir para ela te contar um segredo, todo mundo sabe. Porque ela falou alto, ela tem um tom de voz alto, né? Fala, nossa, todo mundo ouve isso. Já tem aquelas que conseguem falar baixinho. Então, sempre pergunta, né? Então, se você não canta, quando eu falo cantar, irmãos, eu estou falando cantar, você vai ter que fazer um curso para a professora, para a pastora Raquel de canto. Canta no banheiro, canta na sua casa. Tinha algumas coisas com a pastora Raquel, onde eu estava levando ela para dar aula na outra igreja lá. É? Eu ficava de longe só, ó, fazem assim. Aprendeu, né? Ó, bateu. É o aquecimento. Mas usa a sua voz. Tem pessoas que usam pouco a voz que tem, né? Já que aquelas pessoas que falam bem baixinho. Ela não fala muito. Está em casa do Miguel, ele fala baixinho. Filho, fala mais alto. O pai ele vai aprendendo a ajustar, né? A frequência dos filhos com o ouvido aqui, né? Leia em voz alta. Quando eu vou ler um livro, por exemplo, eu falo assim, se você está lendo um livro e você quer que fique gravado muitas coisas que você está falando, leia em voz alta. Você vai estudar na escola, leia em voz alta. Está lá no seu quarto, leia 3 vezes aquele texto ali em voz alta. Se você quer trabalhar para ver a sua concentração, leia em voz baixa. Silêncio. Que é muito mais fácil você se concentrar quando você lê silêncio, leitura silenciosa. Silenciosa dá um sono. Antes de dormir, eu gosto de ler. Começa bem, né? Eu gosto de ler antes de dormir. Eu leio o livro de manhã. Eu costumo exercitar a leitura silenciosa. Às vezes é um livro de muita. Eu peguei um de lá de Apocalipse para ler, eu tenho que ler alto, para eu entender e eu falar, parece que você está falando com você mesmo. Entendeu? E exercício muscular, que é os mais dicas de exercício muscular, procure a pastora Esther, a pastora Raquel, ou o irmão Cláudio, que ele já aprendeu. Não vou pegar essa. Não vou pegar essa. Não, pessoal, mais dicas, siga, me segue no Instagram. Eu vou pedir para a pastora Raquel comprar essa aula aí, que ela não tem, né? Eu só prestei atenção. Controle da voz do sermão. Não comece o discurso em tom muito alto. Não precisa começar na frequência igual você falou, já lá em cima, né? Não, produção não comece gritando, irmãos. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? Uma voz ali, ó. É porque na igreja a gente já ouve tanto barulho. É som, é a bateria, é o baixo, é a irmã cantando, não sei quem, é o outro que está falando para você. A gente chega na hora da pregação, você fala, eu vou escutar a palavra de Deus. Aí a pessoa já começa dando aquele assim. Eita, agora vai. Não deixe que a voz caia nas últimas palavras. Você começa a falar, porque assim, Deus amou onde estava ele. As últimas palavras do versículo ninguém entende mais, porque você já foi dando aquela diminuída. Você parece aquele cara que tinha lá, o deputado da próxima voz. Lembre-se de tomar ar antes dos pulmões estarem vazios. Ou seja, antes de você falar, respira, coloca ar nos seus pulmões, para que você não fique esgoelado, falando esgoelado, sabe? Parece que você vai morrer afogado. Aquilo vai dando uma agonia em quem está ouvindo, parece que você vai morrer afogado. O
puxa, fala, o ar tá lá, irmãos. Não precisa ter medo de puxar. Olhe para os ouvintes mais distantes, já falamos isso, né? Então, quando você está aprendendo, olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas. Olha na testa. Olhe para as pessoas. Não fica focando no seu. Olhe. E você com uma voz desenvolvida, falando, entendível, e olhando para a pessoa vai saber que não é. Devemos variar o tom, a força e a velocidade. Então, é uma dinâmica que você coloca dentro da sua voz. Seja quem faz muito isso, doutor, né, de futebol, vôlei, Os Marcos Santos. ele coloca uma dinâmica dentro da voz. Tem hora que ele vai fazer o merchan, ele faz o merchan mais devagar. Tem hora que ele vai falar que a rodada, a jogada está indo muito rápido e ele já acelera um pouco, né? Você ouve, é fantástico, você ouve um jogo no rádio e na TV. No rádio é aquela coisa que fala, meu Deus, o time está toda hora atacando, não é possível. Quando eu escutava no rádio, eu falava, não é possível. Quando eu comecei a gostar de futebol, não é possível. Aí você vê na TV, ficava 90 minutos e dá um chute no gol. O cara naquela pausa toda, mas porque o rádio não tem imagem, então ele precisa atrair pela dinâmica da voz, para prender as pessoas, né? Força, velocidade. Agora eu vou falar do gesto. Gesticulação compreende posição, movimento, expressão fisionômica, ou seja, nada de cara feia quando você vai pregar. Faz. O pessoal fala, né? Minha mãe falava que cara feia é fome. Parece que tem gente que está sendo com fome. Eu falava para ela. Requisitos da gesticulação. Parcimônia. O que é parcimônia? Olha essa palavra. O que é parcimônia? Na casa a gente usa parcimônia. Parcimônia é assim, usa moderadamente. Use moderadamente para não acabar rápido. Comprei um doce, coma com parcimônia. Porque senão amanhã não tem mais. O orador deve ser moderado em sua gesticulação. Os gestos contínuos ou frequentes causam grave prejuízo à expressão do discurso. Então o cara parece que está numa aula de aeróbica, né? Faz polichinelo e faz tudo ali. Meu Deus do céu, esse homem é um. Você não sabe por que cada. Aí você pergunta, irmãos, quantos quilos o irmão perde cada sermão? 2 quilos. Também? Aeróbica, pô. Então tem que estar em primeiro lugar. O gesto tem que estar coerente com o que você vai falar. Saiba usar suas mãos. Naturalidade, os gestos devem ser espontâneos, sem esforços nem artifícios, sempre de acordo com a ideia e o sentimento que você pretendia comunicar aos ouvintes. Observe-se, por exemplo, no mercado, irmãos, eu gosto de fora mercado, o lugar que eu mais gosto de movimento assim é feira. Feira é fantástico, cara. É fantástico, feira. Ali é o verdadeiro marketing, comunicação. É incrível, cara. Eu dou risada quando eu vou na feira. Eu gosto dos caras demais. Não estudaram para aquilo, é natural. Observe no mercado ou na feira a naturalidade com que gesticulam os que compram e vendem. Então, na feira, você vê desde a educação da mulher da banca do pastel. Já percebeu como ela é educada? Você entra na feira, bom dia, boa tarde, para você ir lá comprar um pastelzinho, né? Até o cara da banca de laranja, que o cara rasga tudo e fala, sei o quê. Fala, meu, eles usam umas frases na feira você fala, meu Deus do céu, o cara é muito. Não é isso, né? E não ofende. E não ofende, né? Não ofende as pessoas que ali estão, as pessoas gostam, né? Dão risada, brincam com as mulheres, né? Os homens também, eu falo, gente, fica observando a comunidade. Fica piada, sabe? Você acaba brincando. Harmonia. É preciso que haja uma exata correspondência entre o que diz o orador e o gesto que ele faz. Seja irrisório, se irrisório se cometesse a incongruência de aludir ao céu e apontar para a terra. Está falando do céu e apontando para a terra. Então, está falando do céu, aponta para o céu. Está falando para a terra, aponta para a terra. Então, isso se chama. Eu esqueci a palavra. Outra palavra. Coerência.
Coerência. Aquilo que você está falando versus aquilo que você está demonstrando, né? Está demonstrando. É. Tá demonstrando. É. Você olha e você fala, tem coisa errada, né? É. Isso não quer dizer que nós, irmãos, estamos aprendendo, não vamos errar. Vamos errar. É o que eu falei lá no começo. Sempre esteja atento pergunte aos pastores ou aos líderes aquilo que eu falei, aquele gesto, né? Garanto se for algum gesto fora do contexto, vão chegar para você e vão falar para você. Se for uma palavra que você falou que não caiu bem, vão falar para você também. Isso é importante. Quando ouvirem falar para você, não se sinta aquela coisa, está pegando o meu pé. Não, é uma correção de volta só. Às vezes é uma palavra que você está tão acostumado a falar fora da igreja, o gesto é a mesma coisa, então cuidado. Às vezes gestos que você faz lá na sua casa, que você fala, não vou perceber quando eu estiver na igreja. Percebe? Uma coisa que eu lembrei do. Lembra do pastor Ignaldo, quando ele vinha aqui? Lembro. Maria, todas as quartas-feiras. Sim. Então tinha um pregador, acho que era carioca, né? Não sei. Isso, ele mesmo. O pastor Ignaldo, ele vinha aqui, rapaz, ele vinha com uma. Primeira vez você olha assim, nossa, que bacana, né? Bem extrovertido, aquela coisa toda e tal. Mas de repente você começava a ver que era a mesma piada, se pode dizer assim, né, que ele colocava, era a mesma forma, aí você começa, agora com aquele olhar crítico, né? Você fala, meu, ele está, como é que se fala? Então aquele que ele está vendendo, ele já trouxe algo que cansou a plateia. Sim. Aí, repetitivo. É repetitivo, mas Virou um vício, virou um vício. Exatamente. E esse vício, chegar uma hora, quem está aí fazendo nada? Isso aí a gente tem que tomar cuidado porque se tornam pregações cansativas. Porque, por exemplo, irmãos, às vezes você vai ter um sermão que você vai pregar, isso acontece muito entre os pregadores, tá? E pregadores que pregam em várias igrejas. Às vezes o sermão que ele pregou aqui é o sermão que fica ali. Tá? Ele montou, está ali. Quando ele vai pregar na assembleia, muitas vezes ele usa o mesmo sermão. Está errado? Não. Ele pode usar o mesmo sermão lá. Só que ele fica usando toda vez o mesmo sermão aqui. Semana que vem o cara vai lá e fala, você está pregando a mesma coisa. Ele usa na assembleia, ele usa na COGIC, ele usa na quadrangular. Não tem problema. Ele usar, ter ali como se fosse um arquivo de sermões. Né? Estão me chamando para pregar lá sobre. Isso não quer dizer que ele tem também que ficar deitado naquilo. Mas são artifícios que se usam, né? Vocês já viram pregadores de YouTube, o cara fala, esse sermão, o sermão que eu vou pregar hoje aqui é um sermão que eu já preguei em tal lugar. Até na nossa igreja. É um sermão que eu já preguei em tal lugar, é um sermão que Deus me deu. Acontece. Você poder pregar o mesmo sermão algumas vezes. Porque muitas mensagens Deus quer que você leve ela para vários lugares, aquela mensagem. Então você leva. Né? Você tem que ficar atento, que cada vez que você prega aquele sermão, Deus pode te revelar uma coisa nova, te dar uma nova visão e uma nova aplicação a respeito do sermão. E renova. Agora, você ficar pregando toda vez aqui na nossa igreja, o mesmo sermão, ou toda vez que chama o irmão para cantar, o irmão canta o mesmo hino, você não vai ter outro hino, não? Ou para testemunhar, o irmão conta sempre o mesmo testemunho, não. Todo ano você testemunha aqui, é sempre a mesma coisa, não aconteceu nada novo, não, irmão? Três testemunhos, porque às vezes de novo. É verdade. Então Deus ele renova, ele traz novidade. As pessoas já foram edificadas uma vez naquele testemunho. Talvez subir para Deus. Uma vez que o irmão veio aqui, era o irmão até da igreja. O irmão falou, o pastor chamou ele para dar o testemunho, o irmão falou. Falou tipo assim, a meia hora. Ele falou assim, agora eu vou começar a contar meu testemunho. Vai dar certo isso aí não? Não, aquela pregação voltada a arrancar o seu dinheiro.
Aí ela fala a pregação, daqui a pouco ela já quer nossa dinheiro. Fala, não, tem que dar R$ 50, porque Deus está mandando, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Tem muito. Então, tá muito atento. É, Ó, elocução é o modo como se expressam pensamentos através de palavras, abrangendo a articulação, estilo, tom e a escolha precisa de vocabulário em um discurso ou leitura oral. Então, elocução seria mais ou menos a expressão daquilo que você está pensando, é fazer para a palavra aquilo que você pensou. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Já viu? As pessoas elas tentam explicar alguma coisa, elas falam assim, eu não estou conseguindo expressar aquilo que eu estou pensando. Tem pessoas que já conseguem trazer mais. É um exercício também isso, tá? Clareza gramatical e elegância. Compreende estilo, voz e gestos. Correção. Uso correto da linguagem de acordo com a gramática. Precisão. É a correspondência entre os climas e as ideias. Clareza. Usar palavras facilmente compreensíveis. Igual eu usei aqui, parcimônia. A palavra que não é tão comum no nosso vocabulário, né? Eu fiquei meio chateado, pedi para alto, veio ofender a gente assim, né? Tinha alguém na TV que falava parcimônia, não lembro quem que era, parcimônia. Simplicidade, usar linguagem comum e acessível ao público, isso é o que eu estou falando, não é o nós vai, nós vem. Estou falando de linguagem popular, que a gente usa no dia a dia. A linguagem popular não é você falar errado, é você trazer o seu vocabulário do dia a dia, né? Então, às vezes, a gente quer falar palavras difíceis que às vezes nem a gente sabe significar. Então fala de um jeito simples, que as pessoas que estão ouvindo você é simples, sabe? Provavelmente as pessoas que assistem ao mesmo canal que você assiste, que não tem muitos, as pessoas que veem as mesmas coisas que você vê, e sabem dos mesmos temas que você sabe, porque hoje todo mundo sabe de tudo um pouco. Né? Pode-se fazer pausas após alguma pergunta, mas nada além de 3 a 5 segundos. Cria-se um breve momento de suspense e reflexão na igreja. Pausa durante a ministração da palavra. Né? Existem alguns sermões que você, como forma de despertar a igreja, de fazer uma reflexão, você faz uma pergunta. Uma pergunta, mas não é que as pessoas vão responder ali de voz, vão responder alto para você. Né? Por exemplo, o que Jesus faria? O que vocês acham que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Você pregando num sermão sobre a vida de Jesus. E vocês podem fazer esse tipo de pergunta. O que vocês acham que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? 1, 2, 3. E aí você retoma a palavra. As pausas, às vezes, elas são estratégicas. Que traz uma reflexão. Mas não fica demorando também, né? Faz a pausa, aí vai, vou fazer uma pergunta. Vocês pensem, vou no banheiro. Não, é coisa rápida, para não perder o pique, a dinâmica, porque hoje em dia, para você trazer a atenção das pessoas para uma coisa, está muito difícil. Então, se você trouxe, não perca. ao contrário, está distanciando. Está distanciando. Então, irmão, Tolerâncias, né? acontece às vezes, isso às vezes pode até desanimar, né? Você está pregando, tem um que está lá cochilando, o outro está no celular. Mas não é assim que ele entrou no celular para ver a hora. Ele está lá desde o começo da pregação, ele está no celular. O outro está conversando aqui. O outro sai para pegar 4 copos d'água. Assim. A cura passou dentro da pregação. Viu? Mas no final, que termina tudo, a hora para mim que eu preciso. Ele não entendeu nada. Não entendeu nada de O oração. irmão veio com 4 copos d'água. E mais um aqui pintado na boca. Eu acho errado isso, eu particularmente acho errado. Quer beber água? Vai lá, pode beber. Na minha época aqui, meu pai era diácono. Meu Deus, meu pai era terror, mas eu tinha. Já fui em igreja que irmão que o pessoal não sai do banco e tal, que tinha pegado, não sai servido. Mas é, já vi também isso. Então tudo hoje distrai, tudo concorre com a pregação hoje. Sabe? Alguém, você está pregando, eu fico muito atento ao quem está tocando teclado, cara, porque às vezes está mais alto do que a voz do pregador. E você está prestando atenção no cara que está tocando. Porque já tirou a sua voz da palavra. Tirou. Então, antigamente, hoje já nem faço, né? Antigamente eu falava para a Marina, fala
fulano lá e tal. Mas tem pregador que mexe para você. Certo? Barulho, sai, sabe? Eu fui no. Pode falar. Eu me perco. Quando você vai orando, a gente vai louvando, mas o louvor estava maior que a minha voz na oração. Não atrapalha. Nossa, demais. Atrapalha isso. Eu fui num culto, até foi o culto com esse ministro louvor que faleceu agora, o Roquenori, né? Ministro louvor americano, muito conhecido aqui no Brasil. Eu fui num culto com ele, cara, ali em Osasco, na igreja do pastor Anésio. Eu fui eu e o pastor lá faz um tempo já. Lotada a igreja, cara, 5.000 pessoas. Na hora do apelo, mas tinha uma criança, lá é cadeira, né? Tinha uma criança, pastor. A criança ficava. Ele falou assim: mãe, e igreja, enquanto a mãe não vir pegar essa criança, eu não vou orar. Isso você está falando de uma igreja moderna, não é aquelas pentecostal do fundo. Ela é puxada para Batista. Ela teve que sair do prédio, ela estava lá no fundo. E lá na frente, cheio de gente, nós não podemos pegar a criança para ver. Porque na pregação, o louvor, ele prende mais a atenção das pessoas do que a palavra. Isso é nítido. Ele prende, porque você ali no louvor está batendo palma, ou você está cantando, ou você está dançando. A pregação você só tem que ouvir. Você não está se mexendo fisicamente. Então, concorre, irmãos. Então, uma dica até para nós mesmos que estamos na igreja e ouvimos muitas pregações aqui, cuidado da nossa movimentação na hora da pregação e principalmente na hora do apelo. É uma coisa muito desconfortável quando o pastor Josué ele fala assim: irmãos, fechem todos fechem os olhos agora. Por que o pastor pede para fechar o olho? Para não constranger quem quer se levantar ou alguém que por alguma coisa não quer se expor. Mas, irmão, você pode ver. 80% está com o olho aberto. Para ver o que vai acontecer. Para ver o que vai acontecer. Você entendeu? É constrangedor. Então, esse momento ali que vai ter o final do sermão, o sermão inteiro, é assim: se puder não levantar, não levante. Não levante. Preste atenção. Porque tudo tira atenção. Se você sair do seu corredor e andar pelo meio da igreja, você já tirou a atenção de alguém. Criança brincando, criança engateando, tira a atenção. Você, ai, que bonitinho, gente, que é lindo. Você já não está prestando atenção na palavra. E aquilo lá que você falou, já passou. Às vezes eu ia falar com você naquele ponto ali. Já foi. E na hora do apelo, fica totalmente onde você está. Não sei que você tem que trabalhar. Mas preste atenção que é um final que ele tem que acontecer aqui ali. Porque os intercessores se posicionam nessa hora. Então é muito. Só fazendo esse contexto aí, Kátia, é isso que eu ia falar, né? É uma batalha. Sim, porque o intercessor ele também tem que ficar com o olho aberto, né? Porque se ele fecha o olho lá, o pastor fala: abraça esse irmão aqui, mas como é que ele vai se ele também entrou na baixou, ele lá, o modo liga, né? Na de baixo, não. Então tem algumas coisas assim que a gente tem que prestar muita atenção na hora do louvor. É um lugar que distrai, que as pessoas se distraem muito fácil. Por quê? O louvor não, a pregação. Porque o louvor ele tem mais atrativos para você se envolver. Louvor, a pregação é ouvido só. Tá. E Daniel, e pastor Mário, lá no velório, todos eram evangélicos ou não? Não? Então eu falei. Porque na hora que o pastor terminou, Deus estava falando comigo. Fala com o pastor, faça uma apelação. Mas veio aquele negócio e a pastora Regina já falou para mim: quando vim, fale. Mas até aí, como eu não conheço o pessoal, eu não sabia, eu falei, Calou-se. fiquei quieto. Mas Deus não deixa passar batido. Outras oportunidades terão até para eles. Sim. Eles não misericordioso, né? Eu lembro que pela hora que nós estávamos lá, a irmã dele veio falar comigo.
ela foi posta. E para fazer o apelo. E uma coisa também, já que é aquela questão eu quero fazer o olha, eu queria que você não vai. Irmãos, e agora a gente vai entrar numa parte assim que vai ficar até umas tarefas aí. Ó, prática para ajudar a montar o sermão. Tem uma ferramenta muito interessante que se chama Oica. Vocês viram aí? Oica. Oica. É um acróstico, né? Na página 10. E acróstico significa observação, o, interpretação, o I, correlação, o C, e aplicação, o A. O que é esse? O que é a OICA, Daniel? Eu nunca ouvi falar na OICA. É um instituto, é uma ONG? O que é essa OICA aí? A OICA, essas palavras determinam não apenas o processo a ser seguido no seu estudo, elas vão te determinar também as conclusões às quais você poderá chegar em decorrência de seu estudo. Por isso, é muito importante você fazê-las e segui-las como palavras de ordem ao longo do seu estudo. Então, a OICA é um método, você está montando um sermão. O que Deus quer falar nesse sermão? Como é que eu trago? Nós já falamos da organização aqui, como é que tem que ser. Mas eu peguei um texto. Como é que eu interpreto esse texto para fazer um sermão para a igreja, Daniel? Você pode usar a OICA. Ó, observação. Você vai pegar observação. Leia a passagem cuidadosamente. Tome um caderno para anotações. Então a Kátia tem aqui, ó, um caderno grande para você conseguir escrever. E escreva na cabeça de uma página a palavra observação. Em seguida, anote toda e qualquer minúcia do texto. Anote substantivos, verbos e outras palavras. Aqui entra a importância das perguntas. Perguntas de ouro. Quem? Que? Quando? Por quê e como? Quem escreveu? O que escreveu? Quando ele escreveu? Por que ele escreveu? Como ele escreveu? Escreva o que lhe parece obscuro, especificamente aquilo que você entende da passagem. Exemplo, versículo 5. Então, dentro de um texto que você está fazendo a OICA ela pode ser feita num texto de 10 versículos ou num texto de 50 versículos. Tá? Então, tem coisas que você vai ler ali que você não vai entender. Então, escreva, versículo tal. Não entendi essa parte que fala isso. Anote referências bíblicas de outros textos. Elas lançarão luz sobre o texto que está sendo estudado. Anote as possíveis aplicações encontradas ao longo do estudo do texto. Então você vai pegar, tem muitas Bíblias que embaixo da Bíblia tem as referências bíblicas de outros livros que falam daquele texto. Né? As atuais eu não sei se tem. A minha... Alguns textos têm, outros não, mas procurem, por exemplo, Jesus, os milagres de Jesus. Você vai achar o milagre em Mateus, o mesmo milagre em Marcos, o mesmo milagre em Lucas. Então, tem Bíblia que já mostra as referências que falam desse mesmo milagre nos outros livros, são as referências. Interpretação. Então, o primeiro passo é a observação. Você vai pegar e escrever a minúcia do texto. Olha, aqui ele fala do povo saindo do Egito. Pô, mas por que? Tá? Quem escreveu? Por que escreveu aquele texto? Em que ano que ele escreveu? Ele escreveu para o povo judeu? Ele escreveu para os gentios? Como é que foi esse negócio aqui? Para você tentar entender, a gente vai descobrir os detalhes daquele texto. Tá? Não se preocupa muito aqui agora em ser, como é que fala? Em ser muito. Precisa escrever bonito aqui. Não, você precisa escrever o que você entendeu. Do seu jeito. Desse cara, igual quando você faz um devocional. Escreve do seu jeito. Eu entendi isso. Já nesse versículo, eu entendi o que ele quis dizer sobre isso aqui.
Tá? Então você vai deixar ali uma manchinha vermelha que você vai pesquisar. E é sempre importante, irmãos, quando você for pregar o texto que você prega, essas palavras: quem, que, quando, por que e como. Por que ele escreveu isso? Por que Jeremias escreveu aquelas profecias? Por que Amós escreveu? Quem era o rei na época de Amós? O que a Jerusalém fazia naquela época para Amós trazer aquele juízo? E como que ele escreveu? Ele estava preso, estava solto. Você vê, Paulo escreveu livros na cadeia. Paulo tem livros que não foi ele que escreveu, ele pediu para alguém escrever para ele. Então é importante a gente saber o que a gente está pregando. Isso serve não só para a pregação, serve para você entender um texto. Você não precisa fazer isso quando você for pregar só. Tá? Interpretação: pegue seu caderno de anotações e anote em outra folha um resumo dos pensamentos chaves que lhe afloram a mente quando você estuda o capítulo. Depois, resuma num só pensamento os pensamentos chaves de todos os versículos do capítulo estudado. Este pensamento deverá conter a essência da interpretação do texto estudado. A gente vai ver mais para frente aqui depois um exemplo disso, para ficar mais claro para nós. Correlação: numa outra folha do caderno, vai usar bastante papel. De anotações, escreva a palavra correlação, anotando em seguida os versículos do mesmo capítulo que se correlacionarem. Por exemplo, irmãos, eu estava vendo um salmo, eu estou lendo todo dia salmo, vai ver que eu gosto lá no grupo da igreja sempre salmo, né? Eu acordo, eu faço ali meu devocional de salmo, eu faço como se fosse um 8, assim. E tem salmo que ele repete o mesmo versículo em 3 partes diferentes, dentro do mesmo salmo. Por que aquilo? Isso entra aqui na correlação. Versículos do mesmo capítulo que se correlacionam. E a aplicação. Tá, então você já fez a interpretação, a observação, a interpretação, a correlação, agora vem a aplicação. O que é a aplicação? Das aplicações possíveis, escolha aquela que você sente definitivamente que Deus quer que você ponha em prática. A sua solução e as coisas específicas que Deus quer que você faça para aplicar a solução à sua vida. É evidente que tudo isso deve ser bem feito com oração, pois a palavra de Deus é o que estamos procurando estudar metodicamente. Aí vem um exemplo, ó. Nós pegamos um texto bem grande aqui, ó. Eclesiastes, que vai dar para a gente ler em sala, que é muito longo, né? Mas em casa vocês podem ler o livro Eclesiastes de 1 a 13, nós vamos ler bastante. Ó, observação, capítulo 1, Salomão dá ensinamentos. Capítulo 2, pode ver como é muitos capítulos, ele não fez por versículos, ele fez por capítulos aqui. Se fosse fazer por versículo, ia dar umas 100 páginas, né? Então, capítulo 1, Salomão dá ensinamentos. Capítulo 2, ele fala da futilidade dos ciclos da vida. Capítulo 3, questionamentos sobre o esforço que o homem faz para manter a vida. Capítulo 4, mesmice da vida. Capítulo 5 ao 9, exemplos de rotina. É onde Salomão conta os exemplos de rotina do homem. Ele fala, não tem nada novo, né, embaixo do céu. Você já viu? Capítulo 10, confirmação da rotina. Capítulo 11, contraste entre presente, passado e futuro, em contraposição ao ciclo repetitivo da vida e das gerações que surgem. Capítulo 12 e 13, Salomão ocupou-se em descobrir os ciclos da vida e chega à conclusão que é enfadonha a vida do homem. Interpretação que a gente faz desse texto: ter entendimento, a vida é enfadonha, aí ele coloca até o texto aqui que eles acham 2:20. Conhecimento, causas do pecado de Adão, por que a vida ela é enfadonha, por que Salomão fala que a vida é enfadonha, que não tem nada de novo embaixo do céu? Por causa do pecado de Adão. Danado do Adão pecou, né? Conformando-se com os ciclos da vida. Correlação, aí ele coloca textos aqui, ó, Romanos 8, 20 e 22, Salmo 39, 5 a 6. E aplicação de tudo isso aqui, desse texto de Eclesiastes, capítulo de 1 a 13, quais são as aplicações que a gente pode trazer para a nossa vida? Obter entendimento para viver a vida. Deus, em meio a toda a corrupção, proveu escape ao pecado de Adão. O enfado do trabalho humano é revertido quando se tem conhecimento de Deus. Ou seja, não é porque Salomão falou que a vida é cansativa. É o que a gente está vendo aí, cheio de pecado. Mas em Cristo, nós podemos viver uma nova vida, uma nova realidade. Em Cristo, o que você trabalha, não precisa virar um ciclo daquilo que você ganha, precisa virar um ciclo de ganha, gasta, não tem nada, ganha, gasta, não tem nada. Não, é um ciclo de ganha,
abençoe as pessoas, paga as suas contas, Deus te honra, você ganha, muda o ciclo, já não é mais o mesmo. Você já tem conhecimento, você já tem ferramentas para viver uma vida diferente. A gente lê no Novo Testamento da vida nova que Cristo trouxe para nós. Então a gente não precisa ficar apegado ao que Salomão ele detectou algo. Mas em Cristo nós temos vida nova, vida espiritual nova. E depois, rapidinho, irmãos, eu trouxe um do Velho Testamento e um do Novo. Ó, 1 Pedro 2, de 1 a 10. A observação que a gente faz nesse texto. Eu quero depois que os irmãos em casa leiam, pelo menos esse de Pedro, tá? Pedro escreve essa epístola às igrejas do Ponto. Para quem que Pedro escreveu? Lembra da pergunta? Quem? Quem escreveu? Pedro. Para quem? As igrejas do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 1 e 2. Exorta a igreja a deixar toda a vida pecaminosa e começar a desejar o crescimento gradual que Jesus nos oferece. 2 e 3. Aconselha a igreja a desejar a palavra de Deus para crescer através dela, uma vez que provamos da bondade dele. 4 e 5. À medida que nos aproximamos de Deus, somos edificados em Cristo e nos transformando em sacerdotes. Versículo de 6 a 8. Afirma que Jesus é a pedra angular para os que creem, essa pedra é preciosa. Para os que não creem, essa pedra é tropeço. Versículo 9. Os que creem são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados a anunciar a grandeza daquele que nos salvou. E o 10. Não éramos povo e agora somos povo. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. Você fez um resumo, versículo a versículo, usando até poucas palavras aqui, do que Pedro quis dizer, para quem ele escreveu e o que ele quis dizer. Interpretação. O que a gente interpreta tudo isso? Buscar a santidade e deixar o pecado? A vida antes e depois de experimentarmos Cristo, como é que era antes? Mostra nesse texto aqui. Como é que é depois? Jesus estabelecido como pedra principal em nossas vidas, a pedra angular, né? Desejar a intimidade com Deus. Textos que se relacionam com esse, Marcos 12, 1, 10, Isaías 61, do 6 a 11. Aplicação, que a gente pode aprender e aplicar aqui. Buscar a santidade e deixar o pecado. Hoje somos propriedades exclusivas de Deus. Somos incumbidos de uma missão, anunciar as grandezas de Deus. Deus nos adotou como seus filhos legítimos. Acharam simples ou complicado? Você está esmiuçando o texto. Né? Esse de Eclesiastes pode ser mais complicado, por quê? Porque é um texto grande, né? Então a gente teria que ler ele todo para fazer. Mas você vê, aqui nós pegamos Pedro, 10 versículos, você conseguiu resumir ali, poucas palavras até, né? Ele usa, trazer a interpretação que você entendeu do texto. O que eu entendi desse texto? Traz a interpretação. Ele trouxe 4 pontos, mas de repente você pode trazer 5, 6, 2, né? Os textos correlacionados àquilo que ele está explicando. Em casa vocês podem buscar Marcos 12, 1, 10 e Isaías 61, do 6 a 11. Vai ver que são textos que têm a ver com esse texto. Tá? E a aplicação. Pronto. Você definiu um modo de entender aquele texto que Deus trouxe para você, tá? Daniel, mas isso já é um sermão? Não, agora você vai usar aquelas ferramentas que a gente colocou lá atrás, tema, a frase que leva você para as pessoas para o sermão, a introdução. Você pode usar isso para essas ferramentas para transformar isso aqui em um sermão. Essa correlação, como eu busco? A correlação, geralmente, você teria que ter um dicionário bíblico. Você pode baixar no celular alguma coisa onde ele mesmo já vai te dando as referências de lugares que tem aquele mesmo tipo de assunto ou que puxa aquela palavra para dentro daquilo que você está lendo. Tá? Por exemplo, Isaías 61, do 6 a 11. Só para a gente... Isaías 61, do 6 a 11, diz,
Mas vocês serão chamados, não fala lá que nós somos sacerdócio real, no texto de 1 Pedro fala, vocês não eram nada, agora vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, papapá. Ó, Isaías 61, do 6 ao 11, diz assim, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, eles não eram povos, passavam vergonha. No lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isso aqui tem tudo a ver com 1 Pedro 3, com esse texto que a gente leu aqui de 1 Pedro 6. Tem tudo a ver com isso aqui. Vocês são sacerdotes reais, fala aqui, vocês são sacerdotes reais. Vê como a Bíblia é completa? Talvez Pedro, quando escreveu isso aqui, talvez ele estava expressando o que estava lá em Isaías. O novo, ou dentro do próprio Novo Testamento também. Ou dentro do próprio Novo. Não são textos que apoiam aquilo que você está falando. Você está mostrando que aquele texto ele não é um texto isolado. E a Bíblia não tem texto isolado, ela sempre tem textos de apoio. Ou tem uma promessa no Novo Testamento, no Velho, né? No Velho Testamento e no Novo, ela vai se cumprir. Por exemplo, em Isaías fala de Jesus. E eu não estou falando daquela parte que fala que ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se não me engano, é Isaías que fala de Jesus. De ti, Belém, virá. Então, já fala lá. Se completa onde? Mateus. Quantos anos depois? Né? Então, na Bíblia, os caras já tinham até morrido. Gerações se passaram, mas se cumpriu. Tá? Se completa. Então, essa semana, irmãos, baseada em, além de vocês verem essas duas ferramentas cara, eu queria que vocês montassem uma. Pegassem um texto e fizessem a observação, interpretação, correlação e a aplicação. E aí, domingo que vem, a gente pega uns 3 aí para falar. Mas não vai cooperar. Tá bom? Pode ser um texto do Novo Testamento, vocês escolhem. Um texto de 2, 3 versículos. Uma aplicação, 2 aplicações. Não é. Estou falando que vocês vão pregar na semana que vem, mas só para a gente ter o entendimento dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que a gente pode usar sempre. Para preparar qualquer tipo de sermão para o nosso devocional diário. Irmãos, quantas vezes a gente lê uma palavra na Bíblia e muitas vezes a gente não sabe nem quem escreveu, né? O que é o contexto que esse cara escreveu, que época, né? Que loucura isso aqui, né? Não estou entendendo nada. Então, se você não está entendendo, imagina para mim que você vai ministrar. Tá bom, irmãos? Agradeço. André, finaliza com uma oração para nós. Te agradecemos, Pai, por esse momento, Senhor, gratidão, Pai, obrigado pelo Senhor ter buscado aqui essa manhã. Mesmo forma, Senhor, complete nós possamos para a nossa casa, por um domingo abençoado. Presente na nossa casa, você faz obrigado por isso. Amém.